Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Estela Pavão Eu sou a Larissa Maniz. e juntas nós somos o Café com Mães. Eita, nós que hoje tem um moço aqui. Hoje nós estamos com o nosso amigo Gilson Mota, que é especialista em desenvolvimento humano voltado para competências comportamentais. E a primeira pergunta, né, antes de perguntar, quero te agradecer, tá, Gilson, por estar aqui com a gente. Sim. Já ia emendar aqui, porque eu estou muito ansiosa para falar com esse homem. Gilson, a pergunta primeira de todas é: me fale quem é você, sem dizer sua formação, o que você faz. Fica à vontade, tá? O espaço é seu. Tá bom. Meu nome é Gilson, né? Como eu falei, eu sou um apaixonado pela liberdade, né? Então, o que eu posso resumir desde criança, eu amo ver as pessoas livres. E quando a gente fala de liberdade, a gente fala de liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de escolha, liberdade para você aceitar aquilo que você tem de defeitos, que a gente chama muitas vezes de defeitos, de aceitar suas qualidades e de se abrir para tudo que a vida pode oferecer. Né? Eu tenho uma vertente que eu gosto muito de falar, eu costumo dizer que todo mundo tem o seu próprio sucesso, porque todo mundo está no lugar que escolheu, independente do estágio que esteja. Todo mundo deveria ser capa da Forbes, porque todo mundo tem sucesso. A partir do momento que você escolhe onde você está, né, não existe um padrão de sucesso, existe o seu próprio sucesso criado por você. Então essa liberdade é o que me move desde a minha infância. Eu já gostava de ver as pessoas livres, sendo elas mesmas. Então isso me fez uma pessoa que é apaixonada em ver pessoas felizes, e ver pessoas tendo sucesso, e ver pessoas realizando seus projetos. Né? E muitas vezes eu me sinto mais feliz em vendo as pessoas realizando do que eu mesmo realizando na minha própria vida. Então, eu sou essa pessoa. Então, onde eu puder levar esperança, felicidade, alegria, paz, harmonia, liberdade, eu levarei. E é independente, acho que você falou muito bem, né? Não fale sua profissão, né? Eu posso estar vendendo água de coco na praia. Eu vou vender água de coco na praia e falando alguma coisa para as pessoas, para levar elas a esse tipo de reflexão. Então, esse, resumidamente, sou eu, aí de uma forma diferente, aí como você propôs. Que legal, Gilson. Hoje também a gente chamou, né, o Gilson, né, amiga, porque nós queremos conversar um pouquinho sobre perfis comportamentais e o quanto isso pode interferir nas relações. E o Gilson, ele é especialista nisso, né? Sim. Então, agora você pode falar o que você faz. Então, eu trabalho com desenvolvimento de competências comportamentais, né? Nós temos uma empresa, tem uma sócia, que ela é psicanalista, né, neurocientista. Nós trabalhamos os dois em desenvolver, muito hoje apoiado em empresas, nós fazemos esse trabalho. Então, nós fazemos um trabalho de mapeamento comportamental, onde a gente meio que faz a análise dos comportamentos das pessoas dentro das empresas e faz análise do ambiente para poder alocar a melhor competência na melhor função. Quando você aloca a melhor competência na melhor função, você tira o máximo da pessoa dentro daquela atividade. Geralmente é uma relação ali, sei lá, 70-30. 70 na atividade de conforto e 30 em subatividades que não necessariamente são atividades de conforto. A gente percebe que tiramos um melhor aproveitamento das pessoas nesse contexto. Então a gente atua nisso, nesse mecanismo. Eu faço muito a parte comercial hoje da empresa, né, desse relacionamento, e faço alguns trabalhos dentro dos projetos, né, palestras, treinamentos, tudo que se refere muito a grupo. Eu cuido, desenvolvimento de competências do comportamento mais associado a grupos, e ela faz mais o trabalho voltado à individualidade. E eu também faço mentorias muito apoiado à autoestima, né, para trabalhar essa questão da aceitação, né? A pauta central sempre das mentorias é a aceitação para gerar um desenvolvimento. Então, basicamente, é o que eu atuo hoje. E com isso, que me fez ser especialista aí, são quase 10 anos trabalhando sobre uma vertente de uma metodologia de análise comportamental, que é a subdivisão dos perfis, dos 4 perfis comportamentais. Então, resumidamente, agora, tecnicamente, o que eu faço é isso.
Que legal. Ô Gilson, tô com uma pergunta aqui que logo quando a gente falou do tema, né, me veio. Por exemplo, fala em mentoria, até para quem está nos ouvindo, né, na parte pessoal, sem falar muito agora de empresa, porque eu acho que o nosso público está mais voltado para individual. Como que a gente pode pensar, por exemplo, dentro da nossa casa mesmo, né? Você falou no impacto que tem o comportamento, os perfis comportamentais nas nossas relações entre filhos, até mesmo a família. Como que a gente pode identificar, não sei, esse trabalho de usar esses perfis para viver melhor, para se dar melhor com as pessoas? Importante sua pergunta. Primeira questão, eu acho que central, é que se você analisar, existe eu estava vendo esses dias uma frase, né, que fala assim, né, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. E se você avaliar, pela ótica do comportamento, essa frase ela tem um erro, né? Porque se eu trato você como eu gostaria de ser tratado, eu estou dizendo que você tem o mesmo perfil de comportamento que eu tenho. Então, automaticamente, eu vou te entregar aquilo que eu quero receber, não que você deseja receber. Então, esse ajuste ele é necessário dentro das relações. Aí você vai falar assim, como que eu descubro? Primeiramente, né, a base disso vem de onde? Nós aí, pela formação, a sua formação, você vai, acho que já viu muito sobre isso, que nós formamos ali a nossa personalidade, basicamente ali nos nossos 7 primeiros anos de vida, tem um grande peso na formação da personalidade, né? A criança, ela trabalha muito pela observação nos primeiros 7 anos do comportamento dos pais. E a criança, ela geralmente, ela vai modelar o comportamento dos pais. O perfil mais padrão é modelagem. A gente usa muito modelagem para assumir nossa vida. E depois dos 7 anos, até os 14, a criança ali, o adolescente, ele vai validar isso dentro do ambiente que ele estiver. Então eu pego a personalidade, modelei aquilo que eu vi em você e vou validar para ver se no meu meio social aquilo é válido. E aí isso marca ali a minha personalidade, que será a minha essência ao longo da vida. O que acontece? Existem 4 perfis de comportamento. Esses 4 perfis, rapidamente, de forma bem objetiva. Quais são? A gente trabalha com a metodologia DISC, né? É a metodologia de dominância, influência, conformidade, estabilidade, mas a gente usa uma outra nomenclatura para facilitar esse entendimento, né? Então, eu estou usando comunicador, executor, planejador e analista. Então, né, qual é a característica central que guia esses perfis? A gente está falando de um perfil executor, que é uma pessoa mais voltada para resultados e desafios. A gente está falando de um perfil comunicador, que é voltado mais para relacionamento, para relações humanas. A gente está falando de um perfil planejador, que é mais voltado para uma visão de futuro, para uma visão sistêmica. E está falando de um perfil analítico, que é voltado mais para regras e procedimentos, tudo mais. E aí, o que é muito interessante? A gente começou a perceber ao longo do tempo, já apliquei, devo ter aplicado por baixo aí mais de 1000 testes de perfis comportamentais nesses 10 anos, provavelmente até mais. O que a gente percebeu? Que a educação dos pais, ela meio que consegue forjar qual é o perfil. Então, se você falar assim, Gilson, eu quero ter um filho mais executor, mais comunicador. É possível fazer isso. É que no dia a dia são tantas situações que você acaba não tendo esse plano muito bem estruturado. São muitas micro situações que é difícil você fazer esse gerenciamento. Então, como que esses perfis são forjados dentro do modelo de educação? O que a gente começou a perceber? E esse é um estudo nosso, né? Não tem nenhuma pesquisa sobre isso, mas baseado naquilo que a gente percebeu. Que a característica do brasileiro, do Brasil, ela está mais pautada para perfis de comunicadores, né? Aí tem estudos que comprovam que em torno mais de 33% da população no Brasil são de comunicadores ou comunicadoras, né? Aí você fala assim, Gilson, então são pessoas voltadas. O Brasil é um país mais caloroso, o Brasil é um país mais acolhedor. Se você for para a Alemanha, se você for para o Japão, para os Estados Unidos, você não vai ter o acolhimento que você tem no Brasil, por exemplo. Aí você fala, por que isso? Um país acolhedor é movido por pessoas comunicadoras.
E essas pessoas comunicadoras, elas são forjadas em que sistema? Elas são forjadas num sistema de superproteção. A educação ainda no Brasil é uma educação muito voltada à superproteção. Então eu me pego, né, mesmo sabendo disso, muitas vezes com o meu filho, né, o João Vitor tem 6 anos, e aí ele vai pular de um murinho assim baixo, assim. Aí você já tá olhando, fala, cuidado, filho! O que vai... vai devagar, você pode cair. Aí você já imagina ele tropeçando. Eu tava vindo até um cara falando esses dias, você não vê mais criança com gesso no braço, né? Na nossa época, né, não tinha muita criança que tinha gesso no braço, porque a gente saía pra rua, a gente caía, se quebrava todo, voltava pra casa, colocava um gesso. Esse dia eu vi uma criança com gesso, quase que eu parei pra perguntar, o que aconteceu, né? Porque a essência hoje é uma essência muito super protetora, porque a gente teve uma educação às vezes exposta ou a gente quer criar um sistema de incubadora para os nossos filhos. Só que ao mesmo tempo isso cria uma fragilidade, né? Porque a gente acha, as crianças elas acham que tudo vai ser tudo sempre muito positivo, a gente cria um ambiente muito de otimismo, a gente cria, porque não é a realidade da vida quando é adulta é uma realidade de enfrentamento, de frustrações, de receber nãos, de ter desafios. Você sabe a vida é assim, né? A vida é assim, só que a gente não prepara os nossos filhos para isso, a gente prepara os nossos filhos achando que eles vão ficar na nossa casa para sempre, é difícil fazer. E eu, mesmo trabalhando com isso, eu tenho a dificuldade de olhar para o meu filho e tratar ele, que ele um dia vai ser um adulto. Eu olho ele como criança. Então, esse é o perfil mais característico. Então, para que você possa descobrir o seu perfil, você precisa observar quais são os seus principais princípios. Você valoriza relações como central? E quando a gente fala de comunicador, a gente está falando de pessoas mais que são movidas à emoção. Você é movido à emoção, você toma decisões baseadas na emoção, você é mais comunicador. O executor, ele é movido mais à razão, é extremamente racional. É uma pessoa voltada a desafio, resultado, que geralmente esse perfil, eu vou interromper aqui até para você comentar no segundo perfil, esse executor, o que a gente percebeu? É geralmente os 22% da população. Ele é o contrário da educação do comunicador. São pessoas, crianças que foram educadas num sistema mais hostil. Aqueles pais que batiam na criança. Olha que interessante. Eu não estou dizendo assim, pais, batam no seu filho para criar força neles. Mas se a gente analisar, quando você tem um ambiente de hostilidade, dependendo da sua interpretação, você pode criar um sistema de força em você. Quantas histórias a gente conhece de crianças que foram colocadas num sistema de dificuldade e são adultos muito fortes? Porque se na infância você percebeu isso, você geralmente se torna menos emocional, por exemplo. Cria uma dificuldade relacional, mas cria uma força de busca de desafios. Cada um tem seu gap, né? Cada perfil tem o seu gap. Então, nesses dois perfis, então a gente começou a perceber qual é a educação que forja o perfil. Então, nesses dois, por exemplo, a gente percebeu isso. Então, dá para descobrir através do modelo de educação e de algumas características centrais de interesses que você tem, qual é a característica mais evidente no seu comportamento. No geral é isso, tá? Estela ia falar alguma coisa, amiga? Eu ia colocar, assim, que eu vivi isso aqui com o Aaron, né? O Aaron estava em escola particular e mãe, né? Mãe. E eu falei, não, eu vou manter ele na escola particular, mas aí a gente estava com aulas remotas, né? Então, assim, me dando um trabalho do caramba, um gasto, né? E eu fazendo esse trabalho, e aí eu até comentei com você, né, Lari? Vou colocar ele no homeschooling. Coloquei no homeschooling, tive uma dificuldade com o pai dele, porque o pai dele acredita que eu não tenho capacidade para ensiná-lo, né, mesmo com uma professora particular. E aí eu percebi o quê? Eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu acho que está na hora de eu permitir ao Aaron também perceber as diferenças, porque muitas vezes a gente dá, e o filho, ele não entende que você está proporcionando e que você está fazendo. Então, você precisa mostrar. Então, é aquilo que você estava falando, né? A gente mostra para o filho, permitindo ele subir no muro, andar de bicicleta sem capacete, porque a nossa geração de pais construiu uma redoma mesmo, né?
nos nossos filhos, e realmente Sim. eles não se ferem, e aí não cresce, e não cresce no tamanho, né? Não cresce emocionalmente. Então, Isso. é importante a gente ter essa... A princípio, eu fiquei me sentindo mal, mas aí depois eu falei, não, eu preciso permitir que ele cresça, que ele veja as diferenças, e eu matriculei ele numa escola pública. E aí foi fantástico, né? Porque a diferença é gritante, a gente Sim. cria os nossos filhos de uma forma que o mundo real depois lá é muito diferente. Depois, quando cresce, que vai ter que viver mesmo, não é aquilo que a gente apresentou para eles, né? Então, eu hoje, aqui com a sua fala, eu me sinto, assim, assertiva na minha escolha, né? Sim. E você Sim. perceber claramente, assim, meu filho é um filho do pai que também tem a proteção que eu tenho, que eu tive, que eu continuo tendo, que as outras pessoas também têm, e eu não vou conseguir impedir os acontecimentos na vida dele, né? É isso aí. Ao mesmo tempo que assusta, é libertador, né? Porque eu falo por mim, eu sou muito protetora, né? E eu luto todo dia com essa questão de me antecipar, de eu vejo que ele pode sofrer com alguma coisa, então meu mantra é assim, deixa ele, né? Sim. Deixa ele viver. Porque eu estava até comentando no final de semana passado com o meu cunhado, né? A gente é separada, mãe solo, então a gente tem uma forma de criar o filho diferente do pai. Todos temos, mas quando a gente está separado, né, Sim. isso parece que pesa um pouco mais, né? Porque quando tá junto, você acaba um cedendo aqui, outro ali para seguir uma educação só, mas quando tá separado, cada um segue a sua. E como fica a cabeça dele? E aí eu tava falando com ele, falei, nossa, é tão difícil, porque para mim é importante algumas coisas. E eu vejo que quando ele vai para lá, não é importante essas mesmas coisas. E aí eu vejo o quanto ele sofre. Um exemplo básico, a rotina, por exemplo. Então, a rotina de comer, nessa pandemia, ele tá comendo a cada 6 horas. Poxa, é muito tempo, mas ele nunca foi de comer. E eu, quando tô com ele agora, como a gente tá 24 horas por dia, eu já aprendi como ele funciona. Antes eu ficava forçando, não, tem que comer na hora tal. E agora, como tá tudo do avesso, eu já entendi que ele toma o café da manhã e depois ele só vai comer de novo daqui 6 horas. Então, assim, são coisas básicas. Você fala assim, ai, nossa, você tá sofrendo por isso, mas quando ele vai para lá, aí ele sofre. Então, assim, aí eu tava conversando até com a minha irmã, ela falou assim, Larissa, você precisa começar a prepará-lo também, né, para a vida, porque quando ele tá em casa é maravilhoso, porque eu já sei como ele funciona, eu já sei o ritmo dele, a gente não precisa nem se falar, eu nem ofereço, eu já deixo tudo pronto, a hora que ele tá com fome ele come, só que quando ele vai para outro lado tem um horário para comer, e só pode ser nesse horário, não pode ser a coisa mais rígida, e aí ele sofre. Então, só para completar. Tá. Aí eu sofro por isso, porque ele tá em outra rotina e ele tá me ligando chorando que ele não quer fazer o que estão propondo para ele. E o outro lado é o seguinte, que meu cunhado me falou, e eu já tinha pensado nisso, mas tinha esquecido. Larissa, não esqueça que ele escolheu estar aí, né? Eu falei, oi, né? Como assim? Porque ele não é muito de falar, né? Meu cunhado, tal. Ele falou, sim, ele escolheu antes de vir, não escolheu? Eu falei, puxa, isso é uma coisa que eu acredito, né? E é verdade. Sim. Eu falei, então, se você não deixa ele passar por isso, você está impedindo o crescimento dele. Sim. Então, assim, é um equilíbrio, na verdade, que tem que ter, né? Eu ainda estou na busca desse equilíbrio, sabe? Mas é bem desafiador. É desafiador, mas é assim, essa coisa da gente deixar tudo pronto também me trouxe que eu também sou assim. Então, deixa a frutinha pronta, deixa o iogurte na tigela junto com os sucrilhos como ele gosta, e aí você fala, gente, mas será que é isso? Né? Porque eles vão ter que aprender a se virar, e a gente fala tanto disso, né? E a gente tá ali fazendo justamente aquilo que muitas vezes a gente condena, né? É só uma reflexão mesmo em torno disso. Sim. É diário, né? É diário. Na verdade, a gente faz essas reflexões, mas a atitude é diária. Então, você cai aqui, hoje eu fiz de novo tudo. Aí, outro dia você lembra e fala, não, hoje eu não vou fazer. Aí não faz. Aí,
conversa com um, você me fala uma coisa, meu cunhado fala outra, e aí você fala, não, vou fazer diferente. Aí passa uns dias, cai de novo. Então, doido. Hoje mesmo, tava indo para a escola. Eu fui lá, peguei a mochila. Poxa, por que eu tenho que pegar a mochila? Ele sabe onde tá, a mochila é dele, as coisas são dele, por que ele não pode pegar? Ele já tem 7 anos. Sim. Né? Então, ele sabe, mas e aí aí eu freiei, voltei para trás, eu falei, vai lá pegar a sua mochila. Isso. Sim. É isso. Quer colocar alguma questão aí agora? Não sei se ficou claro, né, Larissa, até o ponto que você colocou. Lógico que assim, uma temática não é tão simples você descobrir, mas o primeiro processo é você descobrir o seu perfil. Porque geralmente você vai educar e se comunicar com o seu perfil. Então, se você é uma pessoa que tem um estilo mais comunicador, né? E o comunicador tem uma vertente que a gente fala, a vertente dos dois mundos, né? O que é a vertente dos dois mundos? A relação, se você analisar o mundo, é uma relação com você e a relação que você tem com o meio. Como eu me relaciono comigo, seria a relação intrapessoal e interpessoal. Como eu me relaciono comigo e como eu me relaciono com o mundo. A todo momento você vai ter esse tipo de conflito. Você está sozinha, como que você está com você? Aparece alguém, o que você modifica em relação àquela pessoa dentro do seu ambiente? E o nosso perfil, geralmente o perfil do brasileiro, que é a maior parte que são os comunicadores, ele tem uma visão otimista para ele, é uma tendência de supervalorização, por isso que as pessoas às vezes entram nas empresas achando que elas precisam ser promovidas muito rápido, que elas são muito boas, elas se superdimensionam diante até o desenvolvimento dela. Então tem uma percepção, ao mesmo tempo que desenvolve uma criatividade muito grande, desenvolve uma desconexão com a realidade muito grande também. Da mesma forma que imagina que o mundo é de gente, das pessoas boas, que as pessoas vão ajudar. Então esse excesso de otimismo do brasileiro muitas vezes faz ele não conseguir desenvolver algumas características, algumas competências importantes. Então esse que acho que é o grande gap. Você vê estudos que mostram, em termos até de produtividade, né, que nós temos, né, nem 14% da produtividade de um americano. Né? Essa semana até estava vendo alguns estudos em relação a isso. Ou seja, o americano, ele é o contrário. Você pega que é uma característica, uma cultura de... A gente não está falando melhor ou pior, a gente está falando de diferenças. Mas você pega o americano lá, com 18 anos, o filho sai de casa. Já é da cultura do americano o filho sair de casa com 18 anos. Aqui não, aqui vai 18, vai 20, vai 30, vai 40 anos, o filho está lá morando, o filho, a filha, né? Está lá morando com a mãe. E aí você pega isso e fala assim, tá bom, qual é o lado bom? Isso mostra os nossos valores de família são muito mais fortes, provavelmente, né? Aquele lado de estou com você, vou te ajudar. Agora, por um lado realmente de crescimento de maturidade, acaba tendo algumas questões importantes a se desenvolver nesses comportamentos, que é o gap que a gente pega nas empresas e com as pessoas. O que as pessoas me buscam? Como que eu tenho autonomia sobre minha própria vida? Como é viver eu comigo mesmo? Se você pegar e falar, não, peraí, é sua vida, você não aprendeu isso? Não aprendi. Como que é enfrentar os desafios da vida? Básicos. Esse é o grande gap que a gente tem e por isso que o perfil ajuda muito a essa identificação. Sim, eu acho que também tem muito a ver com a nossa geração foi, acho que antes, né, dessa geração que nós estamos vivendo de superproteção, foi o oposto, né, foi subproteção, né, então a gente via que era diferente, a gente começou a trabalhar cedo, saía cedo, apanhava, né, era uma geração totalmente diferente. E aí o que aconteceu? Nessa geração a gente está fazendo tudo o contrário, que a gente achou que não foi legal, só que tem esse outro lado, que é o que você falou do gap. Então eu acho que precisa mais de um equilíbrio mesmo, né? Sim. Então, chegar nem nos dois extremos, mas tentar trazer mais para o meio, né? Acho que esse é o grande desafio. Por isso que quando eu te perguntei dos estilos comportamentais, como identificar, porque assim, identificamos o perfil, né, que é diferente, que nem eu, vou dar um exemplo meu. Eu sou super comunicativa, relacional, super protetora, e o meu filho, ele é o oposto de mim. Então, assim, ele é tímido, ele não é, assim, comunicativo, tal, e às vezes eu fico nesse impasse, poxa, como eu vou
eu vou acertar essa comunicação com ele, porque é o que você falou, não adianta eu lidar com ele e falar o que eu gostaria que ele falasse, dando um exemplo. Eu preciso chegar mais perto dele, porque agora ele ainda é pequeno, ele tem 5 anos, mas daqui a pouco, quando ele entrar na pré-adolescência, se eu não acertar esse diálogo, eu vou perdê-lo, entendeu? Mas aí tem um ponto, né? Tem uma estratégia. Pensa que cada perfil tem um centro de motivação. Eu vou falar dos centros rapidamente, pontuando os centros de motivações. O comunicador, é interessante, o centro de motivação do comunicador é o medo. Depois a gente cria até outra aula para falar um pouco mais, desdobrar isso. É o medo. Vamos pensar, se ele é o seu contraponto, ele é um perfil mais analítico, que é o tímido, né? O centro de motivação dele é segurança, se ele é desse perfil. Ou seja, ele tem que sentir que tudo tem um início, meio e fim, que tem uma regra, ele se move para isso. Então, como que eu me comunico com uma pessoa contraponto? Que o comunicador é contraponto do analista. Eu tenho que oferecer segurança para ele. Geralmente, a comunicação do comunicador é uma comunicação por emoção. Então, você já viu o comunicador contando filme? Você já vai no ponto que a pessoa morreu, lá no ponto central do filme. Nossa, assisti um filme e o cara morre no meio. É o comunicador contando. Entendeu? Que ele já quer ir no ápice da emoção do filme. Você quer descobrir o perfil de uma pessoa, pede para ela contar um filme para você, você descobre. Se você vai conversar com um analista, um perfil mais analítico, ele vai falar, nossa, eu cheguei no cinema, eu comprei o ingresso, eu entrei, comprei a cadeira A12, aí tava muito perto, tava muito fria a sala, eu comprei a pipoca. Ele vai de forma cronológica contando os eventos. E aí vem um comunicador e fala, mas o cara morre no meio. Cara, peraí, não existe meio se não existe início. Ou seja, o comunicador ele vai ter que dar doses de um processo. Tem que ser pausado o processo. Vem cá, vamos brincar. Vamos construir uma brincadeira. Vamos lá. Isso faz ele soar bem. E, por exemplo, né, o analista, colocando isso lá, dos 4 perfis, o analista é um dos perfis mais visuais que tem. Então, você tem que trazer elementos coloridos de visão para ele, porque o campo visão é um campo muito desenvolvido para quem é analítico. Para quem é racional, tá? E a gente está falando de executor e analista. Você tem uma relação com alguém racional, traz para a visão. Você tem uma visão com alguém emocional, você traz para a audição e para a sinestesia. Então, os sistemas de representação, ele também ajudam muito a gente criar essa proximidade de mundos, tá? Então, isso é importante também. Legal. Qual que é o seu, amiga? Do Aaron? O meu eu acho que é comunicador, mas o Aaron eu ainda não consegui pegar, não. O Aaron, ele é bem distraído, tem a cabecinha bem, para conseguir prender a atenção dele, né, que nem nas aulas, é difícil, não é fácil, não. Ele viaja rapidinho, sabe? Ele sai fora rapidinho. Então, isso é perfil de planejador, né? A característica da distração, ele está apoiado. É que as crianças hoje em dia meio que todas querem ficar. Se eu pegar pelo meu filho, ele é planejador também, porque ele não quer ficar olhando para a aula no computador. Mas essa é uma característica de planejador. Ele tem uma Aí você observa ele tem uma capacidade de criação, de montar um sistema de brincadeiras muito fácil, né? De montar todo um planejamento diante daquilo que ele vai fazer. Ele tem uma característica de planejador, né? Então tem uma criatividade muito aflorada, mas ele está muito apontado a futuro, né? Então pode ser que ele tenha essa característica. Aí você é comunicador, o comunicador ele trabalha muito presente, ele precisa da pessoa. O planejador não está ali. Ele está pensando no que ele vai fazer. Né? Então é isso. E é bem isso mesmo. Nossa, isso aí agride absurdamente o perfil. Porque você fala assim, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá aqui comigo? Não. Tá aqui comigo, né? Não tá, nunca tá. Eu tenho que ler o enunciado umas 3 vezes. Aí ele olha assim pra mim e fala assim, lê de novo. Você tem que levar ele lá Você tem que entrar no mundo dele. E aí você tem que trazer. Então vamos pensar aqui, o que a gente vai usar isso? A gente vai usar isso para montar Aí você cria alguma coisa de futuro que vai fazer ele usar aquilo que ele está aprendendo para essa criação. Sim. Esse é um perfil que você precisa criar ponte a todo momento com o futuro. E é isso mesmo. Toda vez que eu faço isso, aí ele vem.
Isso, essa é a melhor estratégia. É isso aí. Melhor estratégia. Engraçado que a gente já faz, né, algumas coisas que você está falando, só que a gente faz sem conhecimento, no puro instinto, né? Meio instintivo, né? A minha mãe mesmo fala, filha, por que você fica toda hora falando pro Samuel o que você vai fazer agora, depois e depois? Vive o momento, toda hora você tá falando para ele a sequência que vai acontecer as coisas. E ele eu precisa. nem tinha o conhecimento e eu já faço isso. Não, eu já deixo certo para ele. Acho que mãe já vem com software instalado disso, né? Pois é, quem disse que mãe não vem com manual? Mãe vem com software, perfeito, é perfeito. Que legal, Gilson. Nossa, clareou muitas coisas aqui para mim. É impressionante o jeito que você dá nome, né, às coisas, né? Sim. Muito legal a clareza que você tem. Trabalha com isso, né? Mas você faz com muita maestria. Eu gosto de fazer muita analogia, porque se você for para questões técnicas, tem muita coisa. Se você faz uma análise de perfil, tem muitas coisas apoiadas, mas não dá. A pessoa tem que fazer algumas analogias para trazer para a prática, né? Porque ninguém vai ser, nem todo mundo quer ser especialista nisso, né? Então, de fato, tem que trazer de uma forma mais didática para que isso seja implementado de forma prática, né? Essa é a ideia. Sim, foi maravilhoso, assim, poxa, uma gratidão muito grande pela tua contribuição, e eu tenho certeza que as pessoas vão, né, lá, adorarem, assim, ter essa visão, porque não é uma coisa comum do nosso dia a dia, né? Não tá escrito. Esse olhar, né, nosso, para os perfis, né? E como é importante, principalmente para dentro de casa, né? Como a gente comentou. Sim. Eu não sei se você tem mais algum ponto a acrescentar, Gilson, que você gostaria de falar. Eu acho que a gente pode deixar o seu nome aqui para seu contato, né, para as pessoas que se interessarem mais sobre o assunto, para te procurar também, se você permitir. Sim, não sei se me segue no Insta, né, faço muitas lives lá no Insta, praticamente, pelo menos a cada 15 dias eu tenho algum tema lá, mas já tem alguns conteúdos, @GilsonMota1, e aí me segue lá no Insta e me chama no direct, se tiver alguma dúvida, algum desdobramento, que vai ser um grande prazer eu falar disso. E tem um filme, quero deixar como dica aqui, para quem quiser entender um pouco de perfis, que é Divergente, está na Netflix, inclusive. A série Divergente, ela traz muito isso, né? Mas o primeiro filme, ele traz essa relação com os 4 perfis, os subgrupos que ele dividem. E observem a atriz principal. A atriz principal, ela traz um elemento de equilíbrio dos 4 perfis. Ela tem uma essência, mas ela consegue equilibrar nas atitudes as outras características. Que seria a excelência, a maturidade, o desenvolvimento estaria pautado nisso. Vamos pensar o seguinte, você tem uma essência. Aí você fala, tá bom, mas tem situações que eu preciso de outro perfil, porque não tem o melhor perfil. O melhor perfil é o que você tem, a sua essência. Mas tem situações que eu preciso de um outro comportamento. É meio que aquele do filme lá, daquele desenho lá animado lá, deu branco agora no nome, das cadeiras, né? Então assim, você meio que controla... Divertidamente. Divertidamente. Você tá lá com a cadeira do perfil X, né? Você é comunicador. Aí, às vezes, eu preciso de execução, preciso de foco, de atenção ali. Então, eu preciso desenvolver a minha capacidade de trazer o melhor que eu tenho desse perfil à tona para resolver aquela situação que está na minha frente. Se eu for resolver tudo com a ferramenta martelo, não dá. Se eu for resolver tudo com o elemento comunicação, não dá. Né? Ela é muito boa para uma série de coisas, mas ela não resolve tudo. Às vezes eu preciso organizar, eu estou com um projeto que eu preciso fazer um relatório, eu preciso do comportamento do Samuel comigo, eu preciso da organização, eu preciso do início, meio e fim, eu preciso do detalhe, porque o comunicador, por exemplo, não tem muito detalhe, porque como ele é humano, ele não olha detalhes. Então, quantas coisas passam por falta de observação de detalhes, né? Então, esse filme traz essa importância desse equilíbrio. Então, primeiro passo, descobrir a minha essência. Segundo, aceitar quem eu sou, porque todos têm as duas polaridades. Todos têm questões muito boas. Quem olha e fala, é legal ser comunicativo, mas todos os emocionais são dispersos. A gente perde facilidade, atenção muito fácil, né? Gosto de um case que exalta essa questão do comportamento do comunicador, que a gente tinha uma amiga, a gente foi num curso, né?
E aí a gente estava lá no curso, aí ela falou assim, na hora do almoço, ela falou assim, vou lá no centro da cidade fazer umas compras, né? Acho que era em Atibaia. Aí ela pegou um motorista e foi. E ela não voltou. Aí passou um dia, no outro dia, aí ela chegou no curso lá toda feliz. Falei, você pagou no curso de PNL, ela pagou R$6.000 pelo curso. Falei, qual é a lógica, né, da pessoa perder uma tarde de curso, né? Aí ela falou assim, não, mas eu fui lá para a cidade e aí tava tão legal, foi, né, tinham tantas coisas divertidas para fazer que eu decidi ficar lá. Então é muito do comportamento do comunicador, né? Ele se dispersa muito fácil. Então eu preciso trazer ali o analista, né? Eu preciso finalizar aquilo que eu comecei. Isso é característica de Samuel, né? Ele tem esse perfil, é finalizar. Ele começa uma brincadeira, ele vai até o final, né? O meu filho é meio executorzinho, assim. Ele começa uma brincadeira, se não tiver desafio para ele naquela brincadeira, ele para. Né? Eu, se não tiver divertido, eu paro. E o planejador, se não tiver levando ele para uma visão de uma construção, o planejador deve adorar, não sei se seu filho gosta, Estela, de montar quebra-cabeça. Adora. Então, tá vendo? Quebra-cabeça é brincadeira de planejador. Lego. Entendeu? Você está montando algo para o futuro. Ele está imaginando o futuro e sabe que ele precisa montar as peças para chegar nesse futuro. Apaixonado pelo Minecraft. Então, é vantagem. Então, tem muito nas brincadeiras, você vai perceber o comportamento. Então, seria isso como dica. Reconhecer, aceitar e desenvolver minimamente o equilíbrio. Mas sob pressão, sempre você será a sua essência. Quer descobrir quem você é? Se coloca sobre uma situação de pressão. Na pressão, o comunicador fala mais, vai ligar mais para as pessoas. O analista, seu filho, na pressão, Larissa, vai se isolar. É isolamento, né? É natural, é deixar ele no mundo dele, né? O planejador, ele vai ter um isolamento, mas é um isolamento meio mental. Ele tá ali, mas tá lá, pensando lá no futuro. Ele tem uma capacidade de desconexão muito fácil. Ele tá na festa, mas não está. O analista não vai pra festa. O planejador vai, mas não tá lá. Né? Ai, meu Deus, que desafio pra gente. Mas olha que maravilhoso, né? Ele está descrevendo as crianças, né? Que eu vejo o Samuel no que ele está falando, vejo o Aaron no que ele está falando. Pensa no nervoso. Eu toda social, que não precisa nem chamar que eu tô indo. E ele aqui, querendo ficar em casa. Ai, meu Deus. Ficar em casa, exatamente. Tem que respeitar esse mundo dele. É o perfil dele. Ele traz qualidades nesse perfil. E quando você aceita isso dele, entende e respeita esse mundo, existe uma grande tendência dele se sentir confortável e começar a visitar um pouco o seu mundo. Sim. Entendeu? Então, é isso. Interessante. Você alimenta a essência. Porque não é agora que a gente vai trabalhar a maturidade neles. A maturidade é um ponto que dá para desenvolver lá na frente. Agora tem que fazer eles aceitarem o que eles são. Não dá para desenvolver tudo agora. Então, meu filho, ele gosta de desafio. O que eu coloco? Desafio. A lição precisa ser um desafio. Ó, se você acabar essa lição, já pensou? Se você acabar isso em tanto tempo... Aí o que ele faz? Eu tô vendo a professora na página 1, ele tá na página 5. Ele já fez todas as lições. Ele, pai, eu quero ser o mais rápido para acabar a lição. Então eu tenho que saber dosar e trabalhar isso. Trazer ele um pouquinho, colocar um desafio, mas sempre alimentando a essência dele, né? Sem tirar essa característica dele. Entendeu? Sim. É isso. Muito legal, Gilson. Quero agradecer pelo bate-papo, pela disponibilidade sua, pela entrega, viu? Muito obrigada mesmo. E se você, né, que está nos ouvindo, quiser saber mais, procura o Gilson, é uma pessoa sempre disponível para ajudar todo mundo. E ele está à disposição. E quero agradecer, né, a audiência de todos também aqui com a gente. Compartilhe, aciona o sininho, curta o vídeo, né, amiga? Isso aí. Segue a gente lá no canal, né? Segue no canal, isso aí. Vamos lá, falando muito bem. Meninas, muito obrigado, viu, pela receptividade de vocês. Fico à disposição se vocês quiserem bater outros bate-papos de outros temas. Sempre muito prazeroso estar na companhia de vocês. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Boa semana para todos, com muita paz, muita saúde,
muita observação, né? E vamos enfrentar os desafios. Assista esse vídeo várias vezes, eu mesma vou assistir de novo. Riquíssimo esse conteúdo que você nos trouxe. Obrigada, viu, Gilson? Que bom. Obrigado a vocês. Obrigada. Um beijo. Um beijo. Tchau. Tchau.